Hoje a gente vai desvendar a comunicação do Flávio Augusto. Hoje nós vamos falar de mais um líder. Todo líder é comunicador, todo comunicador é líder. Então olha só, vamos falar do Flávio Augusto. Para quem não se lembra do Flávio Augusto, ele era dono, né, do Orlando City, que é o time que jogava o Kaká, lá de Orlando. E era dono porque ele vendeu recentemente. Olha só, ele investiu, anotei aqui para falar para vocês, 110 milhões de dólares. Na época o câmbio era 2,20 quando ele comprou. E ele vendeu por 400 a 450 milhões de dólares, segundo estimativas, ou seja, mais de 4 vezes o valor que ele pagou num dólar a 5,45. Então você já fez as contas aí, né? Mais de 2 bilhões de reais. Esse é o cara que a gente vai falar hoje. Bom, eu vou falar algumas características. Até hoje, eu tenho trazido para vocês detalhes, tópicos, os 7 pontos de um, os 5 pontos do outro. Só que agora a gente está começando a ver as coisas que eles têm em comum. Então eu não vou destrinchar igual eu tenho destrinchado nos outros, tá? Mas hoje o do Flávio Augusto talvez seja o primeiro que eu apresente alguma coisa que eu não acho tão legal, certo? Então bora lá, gente. Tem uma coisa que a gente se conecta demais com ele, é que é o seguinte: o primeiro ponto de você querer assistir uma palestra do Flávio Augusto, ou um vídeo dele, uma live dele, é que você sabe que ele nasceu pobre e ficou rico. Olha que jornada incrível. Numa frase eu já disse a jornada dele. Nasceu pobre e ficou rico. Na verdade ele não ficou só rico, ele não ficou só milionário, ele ficou bilionário. O Flávio Augusto, ele é um dos bilionários brasileiros. E quando fala em bilhão, não é só bilhão de real não, bilhão de dólares, tá, gente? Que é muito mais do que 1 bilhão de reais, não é? Então, presta bem atenção. Quando a gente sabe dessa informação, a gente quer escutar um cara que deve ter alguma história para contar, ou deve ter várias histórias para contar. A gente se conecta com outras pessoas pelas histórias que elas têm para contar pra gente. Puxa vida, se o cara saiu lá do Rio de Janeiro, ele morava num lugar pobre, ele falou que passava 4 horas dentro do ônibus para ir trabalhar todo dia, 4 horas no total, né? 2 horas e pouco para ir, 2 horas e pouco para voltar, saía cedo, chegava à noite. E aí muita gente se identifica com ele. Numa das estratégias de comunicação que existem, uma das formas de você escrever um roteiro, anota isso. O primeiro ponto é importante que o seu espectador se conecte com você, se identifique com você. A palavra é essa. Poxa vida, esse cara tá bem hoje, esse cara é bilionário. Mas lá atrás ele andava de busão, igual eu tô andando hoje. Caramba, ele acordava cedo e trabalhava até 10 horas, chegava em casa 10 horas da noite, igual eu tô me esforçando hoje. Caramba, se ele deu certo, se deu certo com ele, pode ser que dê certo comigo. Entende ou não? Então esse é um ponto pra gente levantar. A gente tem claro qual é a jornada desse empreendedor, desse líder. Por isso a gente quer se conectar com ele. As pessoas, eu até anotei aqui, compram a jornada dele. Tem um ponto que eu quero trazer pra você, que ele não se preocupa muito em ser simpático nas apresentações dele, certo? Ele é muitas vezes duro na queda. Olha só, se você continuar com esse trabalho com preguiça para trabalhar, você nunca vai ter resultado. Parece que às vezes ele não tem empatia, mas na verdade ele é duro na queda, porque ele apanhou muito. Apanhou no sentido de ter que ralar com o próprio esforço, ralar o próprio joelho para alcançar os resultados que ele queria. Nada veio fácil para ele. E aí, ele é duro nas palavras dele. Tem gente que não gosta, fala: nossa, não criou empatia comigo, nossa, ele não sabe ver o meu lado, ele não sabe o que eu tô sofrendo. Só que ele é um cara que não gosta de vitimismo, certo? Então, olha só, talvez você seja vítima demais, tem comportamentos de vítima, talvez você não se conecte muito com eles. Ele é um cara que, por conta dos resultados dele, ele não se preocupa muito em ter toda vez que ele vai fazer uma apresentação, em fazer uma apresentação extraordinária, uma apresentação fantástica, com efeito, com recursos audiovisuais. Ele chega lá, não se preocupa muito com a estrutura de uma apresentação, não se preocupa muito com os altos e baixos de uma apresentação. Ele sai falando ali, ele sai contando a história. E ele é um cara que traz para a apresentação dele muitos dados. Então ele traz pesquisa, ele traz estudos. Para quê? Para comprovar aquela linha de raciocínio que ele tem. Então você pode trazer esse ponto positivo dele. Estudos. Quando você vai falar algo, você traz estudos para comprovar aquilo que você tem para dizer. Você traz pensamentos de outras pessoas para comprovar aquilo que você tem para dizer. É sempre importante isso. Então, a fala dele, por não ter esses altos e baixos, parece que o tempo todo ela é repetitiva, porque o tempo todo ele fala, pausa, respira, fala de novo e entra numa repetição, numa constante. Não tem altos e baixos. E agora eu vou acelerar vocês. E agora eu vou acalmar vocês.
pensa comigo. Ele não trabalha isso não, ele vai do jeito dele, deu play, ele vai assim até o final da apresentação dele. Só que essa falta de quebra de ritmo, se você não conhece a história dele, se você não conhece os resultados dele, te torna chato e desconecta você dele. Existe um motivo muito grande que faz, quando você está assistindo uma apresentação dele, você se conectar a ele. Diferente de outros comunicadores que eu trouxe aqui, ele não tem as mesmas habilidades de domínio da plateia como os outros comunicadores têm, viu? E eu não tô julgando o Flávio Augusto, você que gosta dele, eu também admiro muito o trabalho dele, respeito a forma dele empreender, modelo muitas coisas porque eu aprendo muito. Poxa, ele é um dos bilionários brasileiros. O que ele fez para chegar lá? Ele descobriu muitas rodas, não é? Não é disso que eu tô falando. Eu estou pontuando a comunicação, que fique claro isso. Mas essa quebra de ritmo desconecta da plateia. Em alguns momentos, até parece que ele é arrogante, né? Porque ele faz assim, ó, sempre sobrancelha, eu sei disso, eu sei daquilo. E aí ele pode comunicar arrogância, viu? Pode ser que não seja arrogância, mas ele comunica isso. Ele tem tão claro na mente dele quem ele é, a identidade dele, a capacidade dele, que ele não tem problema de falar as coisas que ele faz, ele não tem problema de se posicionar, que muitas vezes a expressão dele é de soberba, não é? Depois que você conhece ele, você já sabe que esse é o estilo dele, essa é a forma dele se comunicar, dele se posicionar. E aí, tem 2 insights. Ao invés de trazer tópicos como eu trouxe dos outros autores, eu queria trazer 2 insights para você refletir hoje e trazer essas informações para a sua vida. Presta bem atenção. As coisas boas, ou a gente faz, ou a gente vê outras pessoas fazendo, a gente aprende com elas, a gente pode utilizar como recurso para os novos projetos que a gente tem. Então eu vou te dar um exemplo. Quando você fechou uma venda no teu negócio, e aí deu tudo certo, parece que as palavras estavam na sua boca, os argumentos estavam todos lá, aí eu te pergunto, como você estava nesse momento? Como que era o seu nível de energia quando você fechou essa venda? Mas aquela venda que te fez feliz, como você estava sentindo? Olha só, feliz, motivado, encorajado, eu sabia do que eu estava falando, então eu não tive dúvidas na hora de eu me posicionar e vender para ele. Olha que interessante. Esses recursos que você sentiu, que você vivenciou, são os recursos que você vai utilizar nas próximas vendas que não aconteceram ainda, nas próximas apresentações que não aconteceram ainda. E eu vou te trazer 2 insights agora, 2 recursos que o Flávio Augusto utiliza e sempre utilizou para ele crescer, para que você incorpore, para que você traga para o seu dia a dia, mesmo que você não tenha vivido isso. Porque nesse status quo, vamos supor, Nada tá dando certo, o mercado tá ruim, tá crise. como é que você fica? Aqui, ó, cabisbaixo, semblante às vezes até de brabo, ombros para frente, viu? Com esse nível de energia, você não vai vender mais, você não vai alcançar mais pessoas, porque elas não querem se conectar com alguém assim, entendeu? Faz sentido ou não? Então, você tem que mudar o seu nível de energia. Então, vamos lá. Olha só, 2 insights. Você tem que anotar isso. Você tem. Por que você se conectou com o Flávio Augusto? Você se conecta com ele? Porque ele era pobre e ficou bilionário. Ou seja, ele saiu do zero para uma vida extraordinária como empreendedor. Viu? Ele tem resultado. Você tem que anotar essa palavrinha, você tem que anotar na sua agenda, você tem que anotar e colar na porta do seu quarto. Todo dia você olhar para ela, quais são meus resultados hoje? Resultado de hoje. Resultado de hoje, às vezes assim, ó, ir à academia, treinar. Às vezes o seu resultado é assim, ó, fazer os 5 telefonemas que eu tenho para fazer, responder 10 e-mails. Viu? Isso é uma mini meta. Às vezes você fica falando, preciso fechar a meta do mês, a meta do trimestre. Viu? Para fechar a meta do mês, não tem como sem fechar a meta do dia. E essas metas, quando são alcançadas, isso é um resultado. Você tem que buscar resultado. Por que a gente se conecta com grandes líderes? Porque eles têm resultado. E segundo ponto, que tem a ver com o primeiro. Quando alguém tem resultado, as pessoas que se conectam a ela. Quando alguém tem resultado, essa pessoa atrai outras pessoas. Você percebe que agora, tudo bem ele falar daquele jeito? Ele não tem a melhor oratória, Flávio Augusto. Ele não tem, ele respira no meio. Tem algumas falas dele que a respiração dele tá ofegante. Olha, atenção, não tô julgando ninguém, gente. Tô pontual, tô aqui como um mentor de comunicação, hein? Então a respiração tá ofegante, ele precisaria mudar isso, ele precisaria melhorar isso. Entende ou não? Mas por que muitas vezes eu falo assim, Tô nem aí pra esse jeito dele falar, tá um pouco sonolenta aqui a apresentação. mas eu, espectador, quero saber do resultado. Eu fui atraído para isso por conta das técnicas? Não, por conta dos resultados. Por isso que nesse ponto do Flávio Augusto, oratória pouco importa. Ele só precisa ser claro nas palavras, né? Mas isso é um treininho rápido, isso aí aprende facinho. Vocês entendem a diferença ou não? Primeiro, eu preciso comunicar meus resultados. E segundo, com os resultados eu vou atrair pessoas interessadas nesses resultados. Aí eu preciso abrir, gente. Quanta gente fala assim, não, isso aqui eu não posso contar. Isso aqui é segredo, fica entre nós. Você tem que contar teus sucessos. Você tem que contar teus sucessos, porque o teu sucesso, ele é uma soma de erros, de fracassos. Não é ou não é? Você errou aqui, ajustou. Errou aqui, ajustou. Errou aqui, ajustou. Errou aqui, ajustou, acertou. É o sucesso. Entende?
Então você tem que contar seu sucesso. Para a pessoa que estiver no processo, poder ser transformada pelas suas mudanças. Olha que lindo. Certo, gente? Faz sentido tudo isso? Eu tô maluco. Fica com Deus e bora voar.